Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, mais uma vez chegando aqui com o programa Palavras da Verdade. Jesus orando pelos seus discípulos, em João capítulo 17, versículo 17, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse programa tem como objetivo o estudo da palavra de Deus. Semanalmente estamos aqui para, juntamente com você, estudarmos as Escrituras Sagradas e nós estamos numa série de estudos baseados no tema Em Defesa da Fé Cristã, baseado no tema do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que traz esse tema para ser tratado em sala de aula, e nós convidamos você para nos acompanhar neste programa até o final, porque hoje nós estaremos estudando um tema maravilhoso, onde nós falaremos sobre a divindade de Jesus. O tema é Jesus é Deus. Talvez você diga, mas irmão, para mim Jesus é Deus. Mas você sabia que existem muitas doutrinas contrárias a esta afirmativa? Nós vamos ver no programa de hoje. Obrigado por você estar conosco, não deixe de curtir, de compartilhar, também participe deixando seu comentário, sua participação é importante, se inscreva no canal, isso auxilia para que este conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Não esqueça de compartilhar. Conosco, professor e presbítero Jair Cardoso, que neste momento traz a sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex. Paz do Senhor, nossos irmãos. Mais uma oportunidade que nos é concedida pelo nosso Deus para estarmos estudando a sua bendita palavra. Seja bem-vindo, fique conosco, será uma bênção para a tua vida. Nosso tema de hoje será o tema Jesus é Deus. O tema de hoje, Jesus é Deus, texto áureo, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A nossa verdade prática nos diz que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação de seus atributos e obras divinas. A nossa leitura em classe ela está no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, versículos 9 a 14. Você que tem a sua Bíblia, procure e leia esse texto, pois este é uma das revelações mais extraordinárias do Novo Testamento que vai tratar a respeito da divindade de Jesus. Aliás, o apóstolo João, ele teve um empenho no seu ministério de tratar a respeito da pessoa de Cristo, tanto da sua humanidade como também da sua divindade. O tema de hoje é o tema sobre Jesus é Deus, ou seja, nós vamos falar sobre a doutrina da divindade. A doutrina da divindade que é o alicerce da fé cristã e é o ponto central também da nossa salvação. Se Jesus fosse, como muitos creem, apenas homem, então o seu sacrifício ele não seria um sacrifício de valor eterno e a redenção também da humanidade seria impossível. No entanto, a Bíblia apresenta claramente que ele é Deus, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, compreender esta verdade, ela não é apenas uma questão que corresponde a questões teológicas, mas é uma necessidade espiritual, porque quando nós vemos Jesus como Deus, e a palavra do Senhor nos apresenta, então, da forma como nós vemos Jesus vai determinar como nós o adoraremos, como nós teremos a nossa esperança e também vai refletir na nossa obediência a Cristo. Ou seja, se alguém nega a divindade de Jesus, este é conduzido para o caminho das heresias. E é o que nós vamos ver no programa de hoje, que a negação da divindade de Jesus tem levado ao surgimento de muitas e muitas heresias. Talvez não seja do teu conhecimento, mas nós vemos muito isso acontecendo e muitas vezes de forma bem silenciosa. E é importante nós termos aqui um apanhado da palavra de Deus, uma demonstração da palavra de Deus, porque isso acontece desde já o período do arianismo, do século IV, até os nossos dias, como nós vamos ver aqui nos períodos modernos, há algumas religiões que tratam de negar a divindade de Jesus, como os chamados TJs, né, Testemunhas de Jeová,
e também alguns movimentos unitários. E essas distorções, elas não apenas deturpam aquilo que a Bíblia revela, como também coloca em risco, coloca numa circunstância de afetar a nossa fé, pois afinal de contas, quando nós somos afastados ou não temos a compreensão verdadeira de quem é Cristo, nós temos então um afastamento da verdadeira salvação, porque nós vemos que Jesus, que é o Verbo, Deus encarnado, habitou entre nós e ele executou a obra da salvação. Então, defender esse aspecto da divindade de Jesus não é algo que nós devemos optar ou não por fazer, mas devemos ter isso como um compromisso com a verdade e com a fé, que, como diz Judas no versículo 3º, no versículo 3, a fé que uma vez foi dada, foi confiada, foi dada aos santos. Por isso da importância de nós estudarmos esse tema de hoje, porque Jesus é Deus, e nós vamos ver isso através das demonstrações da palavra de Deus. Você está no programa Palavras da Verdade, irmão Jair, um tema de fato que vai iniciar uma série aqui de que nós vamos acabar tratando a respeito da pessoa de Jesus, um assunto que a teologia apresenta, que é a cristologia. Nós vamos ter no programa de hoje Jesus é Deus, depois teremos mais alguns programas falando sobre o Filho é igual ao Pai, as naturezas humanas e divinas de Jesus, e Jesus viveu a experiência humana. Então, alguns temas relacionados à pessoa de Jesus, mas hoje trataremos de que Jesus é Deus, a respeito da divindade de Jesus. O que nós podemos comentar sobre isso, irmão Jair? Nós vamos partir, irmão Alex, no estudo dessa lição sobre a divindade de Jesus Cristo, do evangelho que segundo escreveu João. O apóstolo João, ele vai escrever esse evangelho num contexto em que estava se levantando dúvidas sobre Jesus Cristo ser Deus. E nós vamos entender nessa lição, vamos partir a partir de uma base bíblica, explicar essa doutrina inicial, o que a Bíblia fala sobre a divindade de Jesus, sobre o caráter, sobre os atributos de Jesus Cristo, e depois, na sequência, nós vamos estar vendo, então, a heresia que nega a divindade de Jesus Cristo, heresia essa lá da antiguidade, dos primórdios da igreja, e que ela não se manifesta hoje mais como um segmento, mas sim a ideia que ela trouxe, ela está permeando outros segmentos do cristianismo nos dias atuais, como o irmão Alex já falou, já mencionou os testemunhos de Jeová e outros que nós veremos nesta lição. Então, vai ser uma grande bênção. Nós vamos ver que o apóstolo João, ele era um judeu monoteísta, foi instruído na sinagoga dos judeus, e ele não está no seu evangelho, não está apresentando um novo Deus, mas sim, ele está colocando Jesus Cristo, o Verbo, dentro da divindade de seus antepassados. O João, ele não admitia outra divindade, somente o Deus de Israel. E nós vamos ver o prólogo aqui do Evangelho, que vai do capítulo 1 no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, nesta noite. Então, você está convidado para permanecer conosco nesta lição. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, então vamos tratar do tema Jesus é Deus. E esta afirmação, como já comentamos, é a essência do cristianismo e o fundamento da nossa salvação. Se Jesus fosse apenas um homem, então ele não poderia ser o salvador do mundo. Se fosse apenas Deus, não poderia se identificar conosco em nossa humanidade, conforme o escritor aos Hebreus vai apresentar esta característica do Redentor da humanidade. 100% homem, 100% Deus. Quando nós falamos de que Jesus é Deus, essa doutrina da divindade de Jesus, ela não surgiu de debates humanos. Ela não surgiu a partir de concepções humanas, mas ela é a revelação central das Escrituras. O próprio Evangelho de João vai afirmar, conforme no nosso texto áureo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Claramente a Escritura demonstrando que Jesus era Deus, era e é Deus. Irmão Jair, o que nós podemos comentar a respeito dessa afirmativa de João acerca da divindade de Jesus, irmão Jair? Em primeiro lugar, nós temos aqui uma revelação gloriosa do termo verbo, que é representativo aqui do Senhor Jesus Cristo. Então, aprove ao Espírito Santo revelar 8 maravilhosos títulos divinos de Cristo no Evangelho de João. Nós vamos ver aqui que é revelado o título de Verbo, Vida, Luz, Filho unigênito de Deus e Cordeiro de Deus, Messias, Rei de Israel e Filho do Homem. Tudo isso, irmão Alex, no capítulo 1 do Evangelho de João. E vamos começar pelo verbo divino. Nós temos aqui a palavra, o termo verbo aplicado a Jesus Cristo, ele procede do original, do grego, que é logos. E apesar de compor um amplo significado secular, de palavra, de razão, pensamento, ele é usado, essa palavra é usada no versículo 1 com o sentido de verbo ou palavra divina. E o mesmo vocábulo ele aparece também na primeira epístola que João escreve, que vai estar descrevendo o verbo da vida. Então, nós temos essa primeira indicação, nós vemos que quando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi anunciado pela igreja no primeiro século, no século I, os vocábulos, a palavra e o verbo foram satisfatoriamente compreendidos tanto por judeus, tanto pelos gregos, tanto pelos gentios, pois essas expressões eram para eles muito conhecidas. Nós vemos que, apesar do amplo significado da palavra verbo no meio secular, ela é usada no sentido de palavra divina. Nós vamos ver que João ele faz umas afirmações doutrinárias importantes aqui sobre a divindade de Jesus Cristo. Iniciamos aqui nesse texto áureo, ele dizendo, no princípio era o verbo. Esse trecho ele está afirmando a eternidade de Jesus Cristo, a pré-existência de Jesus Cristo. E isso vai ser algo que a heresia que nós vamos estudar daqui a pouco, ela vai negar a pré-existência de Jesus Cristo, a eternidade de Jesus Cristo. E nós vemos aqui que no princípio o era, ou seja, o verbo já existia. Veja só, no princípio era o verbo. Essa palavra era significa que o verbo já existia. E a palavra de Deus vai dizer, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, vai dizer que ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. O Filho de Deus, além de existir por si mesmo, conforme a palavra diz em João 5, 26, estava com o Pai antes da criação do mundo. Ele existe por si mesmo e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1 e versículo de número 3. Prosseguindo aqui, nós estudando esse versículo, falando no princípio era o verbo, a segunda parte vai dizer, e o verbo estava com Deus. O texto, ele é assertivo, ele é inequívoco. O Filho unigênito estava com o Pai. O verbo, o Emanuel, o Deus conosco, conforme Isaías já havia profetizado que o seu nome seria Emanuel, não é apenas eterno, mas também distinto do Pai. Isso é uma afirmação que aniquila aquilo que nós vimos na semana passada, que é o modalismo e os unicistas que negavam que o Pai e o Filho eles se manifestavam
de uma forma diferente, mas que, no entanto, não eram três pessoas distintas. Mas sim, então, aqui o Verbo e o Emanuel, o Filho unigênito, estava com o Pai, está mostrando que ele, embora defendessem a divindade de Jesus, negavam a santa doutrina bíblica da Trindade. Nós vamos ver também, seguindo aqui o entendimento dessa palavra, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, terceiro tópico aí desse versículo, que é do nosso texto áureo. Nós precisamos observar que o conceito expresso nesse versículo ele é progressivo. Ele é uma declaração na primeira parte que diz o princípio era o Verbo. E depois uma outra declaração e o Verbo estava com Deus. E agora está culminando, está chegando no ápice da verdade enfatizada por João e pelo Espírito Santo na palavra de Deus. E o Verbo era Deus. Uma convicção do Espírito Santo mostrando aqui nenhum respaldo a não ser de que Jesus Cristo era Deus. O Verbo é Jesus Cristo e o Verbo é Deus. Se o prólogo do Evangelho de João, que vai do versículo 1 até o versículo 14, ele fosse o único lugar nas Escrituras em que a divindade do Verbo, a divindade de Jesus Cristo, ela é afirmada, nós já teríamos subsídios suficientes para crer e confessar essa doutrina de que Jesus Cristo é Deus. Todavia, esse ensino ele é permeado, ele é asseverado, ele é intensificado em todo o contexto bíblico, e isso nós vemos que sem essa crença na divindade de Jesus Cristo é indispensável, que essa crença, aliás, na divindade de Jesus Cristo é indispensável para que Jesus Cristo seja o Salvador. E nós temos algumas qualidades ainda aqui na nossa leitura bíblica em classe, que vai no capítulo 1 de João, do versículo 1 em diante até o versículo 14, nós vamos ver algumas qualidades divinas que o Verbo apresenta, que Jesus Cristo apresenta. Então, a primeira qualidade divina nós vamos encontrar no versículo 3 e no versículo 10, onde no versículo 3 vai dizer assim: todas as coisas foram feitas ou criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então está colocando Jesus Cristo na posição de Criador, assim como o Antigo Testamento coloca Deus, que ele é o Criador, o Novo Testamento está colocando Jesus Cristo em igualdade. Somente é Criador quem é Deus. E nós vemos também no versículo de número 10, que vai dizer: estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo, a habitação, o cosmos, a humanidade, toda ela foi feita por Jesus Cristo, conforme aqui no versículo 10 do capítulo 1. E nós vemos, confirmando isso também, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer: porque nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. O Verbo divino aqui, tratado por João, Jesus Cristo, ele não faz parte, o Verbo divino não faz parte da criação, ele é além, ele transcende a criação, pois ele é o Criador de todas as coisas. Quando a Bíblia afirma que Jesus Cristo é Criador, atribui o mesmo título pelo qual o Pai também é conhecido no Antigo Testamento, como em Gênesis capítulo 1 e versículo 1. E nós vamos ver também, irmão Alex, no versículo de número 4 do capítulo 1 de João, vai dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus declara que além dele possuir a vida em si mesmo, está lá em João, no capítulo 5, versículo 26, ele era a ressurreição e a vida. Jesus também declara isso. No Antigo Testamento, o Pai é identificado como a fonte e o manancial de vida. E Cristo, no Novo Testamento, ele atribui a si mesmo essa designação divina. Então nós vemos que a vida que provém de Deus
é a mesma vida que provém de Jesus Cristo, e a vida que provém de Deus e de Jesus Cristo é cheia de gozo, de paz e de alegria. E Jesus, ele assevera a esse caminho, ele nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós vamos ver ainda no versículo de número 9, tratando ainda, ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira, a palavra de Deus ensina enfaticamente que Deus é luz e que habita na luz inacessível. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Esse título divino seria também uma designação do Messias, o servo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele é a luz que alumia a todo o homem. Então nós vemos aqui vários momentos da palavra de Deus, cita vários e vários versículos, vários momentos em que Jesus Cristo, aqui a palavra coloca Jesus Cristo em semelhança ao Pai e sendo assim Deus. Nós vemos que no Novo Testamento nós vemos a natureza divina de Jesus aqui manifesta em João capítulo 1, verso 1, e o verbo era Deus. Nós vamos ter várias outras passagens aqui que corroboram, que afirmam a divindade de Jesus Cristo, como em Tito capítulo 2, versículo 13, que fala: a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Também Pedro falando, ele também escreve igualmente sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele fala nosso Deus e Salvador Jesus Cristo em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1. E nós vemos também a divindade de Jesus Cristo manifesto através dos atributos demonstrados na sua pessoa, que são atributos que são perfeições próprias da essência de Deus. Então, a essência da Trindade que nós afirmamos que é um único Deus, uma única essência, uma mesma substância, manifesta através de 3 pessoas diferentes: Deus, o Filho e o Espírito Santo. E essa essência, ela transcende, ela aparece, ela nos é revelada através dos atributos de Deus. E entre esses atributos, irmão Alex, a gente pode falar da eternidade, que Jesus Cristo ele é pré-existente, que ele é eterno. Nós podemos falar que Jesus, assim como Deus fala que ele não muda, Jesus também diz que a palavra de Deus, do qual ele está ministrando, é uma palavra que vai permanecer eternamente, que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, nós vamos ver que Jesus Cristo é chamado de a palavra de Deus, e com isso também ele não muda e ele permanece eternamente. E outros atributos que nós vemos que são absolutos e são incomunicáveis e são exclusivos da divindade, fazem parte da essência. Nós temos aqui atributos como a onipotência, a onisciência e a onipresença. Na onipotência, então, demonstra o poder completo que tem, o poder pleno que Jesus Cristo tem, e mostra em várias passagens aqui que Jesus é onipotente, que ele é eterno, e que na onipotência, na onipresença, é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e Jesus também ele é onipotente, demonstrado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 20, e verso de 28 e verso de número 20. E a onisciência é que existe o conhecimento perfeito, absoluto, de todas as coisas, de todos os eventos. Jesus tem esse conhecimento, ele conhece todas as coisas. Nós vemos aqui nesse tópico, então, que a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo e também essa natureza divina que Jesus Cristo é Deus, demonstrada também através da essência, através dos atributos incomunicáveis, atributos que são absolutos de Deus e da Trindade. E com isso nós vemos que a Bíblia ela é repleta de
versículos de informações que, se nós ficássemos somente no Evangelho de João, no capítulo 1, nos 14 primeiros versículos, nós teríamos ali subsídio suficiente para argumentar, para nós entendermos que Jesus Cristo, verdadeiramente, ele é Deus. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade, então estamos estudando hoje sobre o tema Jesus é Deus. E aqui, nesse tópico 1, estamos falando sobre aquilo que a Bíblia apresenta a respeito de Jesus como sendo Deus. E nós percebemos que a Bíblia, no Novo Testamento, apresenta diversos títulos diretamente atribuídos aos títulos de Deus no Antigo Testamento, e esses títulos são dados a Jesus no Novo Testamento. E isso vem demonstrar, corroborar a respeito da divindade de Cristo, e que a Bíblia ela continua se revelando. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são a revelação da palavra de Deus. E os títulos de Jesus no Novo Testamento e os textos do Antigo Testamento aplicam os mesmos títulos a Deus. Conforme nós já estudamos, que o irmão Jair apresentou, que o título dado a Jesus como Deus, onde, como lemos no nosso texto áureo, o verbo era Deus, o verbo se referindo aqui a Jesus. E nós vemos Romanos 9,5 falando: Cristo é sobre todos, Deus bendito para sempre. E título 2,13, citado pelo irmão Jair, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E quando você vai lá para o Antigo Testamento, Isaías 45, 22 e 23, diz: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E o salmista, no Salmo 90, verso 2, diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Mesmas expressões dadas a Cristo, mesmos títulos também dado a o Pai. E esta relação aí do Novo Testamento indica Jesus como Deus único identifica Jesus como o Deus único do Novo Testamento. Jesus também, no Novo Testamento, ele é apresentado como Senhor, do grego Kyrios. Lá em Filipenses 2,11 diz: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Atos dos Apóstolos 10,36, Jesus este é o Senhor de todos. Salmo 97,5 diz: diante do Senhor de toda a terra, falando do Pai. Isaías 45,6, eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, o Senhor, que é Kyrios no grego, é a tradução do nome Iavé, que é na Septuaginta. Ou seja, o Novo Testamento usa esse título para Jesus. Jesus também é apresentado como Filho de Deus. Jesus também é apresentado como eu sou. No Novo Testamento, Jesus disse em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. E você vai no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus falando a Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Ou seja, Jesus aplica a si mesmo o nome divino revelado a Moisés lá no Antigo Testamento. Jesus vai ser apresentado também com o título de primeiro e último no Novo Testamento. Ele próprio, a João, na ilha de Patmos, vai dizer, capítulo 1, 17 e 18, eu sou o primeiro e o último. E o próprio Deus, em Isaías 44, 6, no Antigo Testamento, vai dizer: eu sou o primeiro, eu sou o último e fora de mim não há Deus. Esse título exclusivo de Deus é usado pelo próprio Jesus. E aí temos que é um termo que é a palavra-chave, inclusive, da nossa lição, que é Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 23 diz: Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E no Antigo Testamento, a profecia que falava acerca do Messias que viria, o Cristo, Isaías 7,14 diz: ele chamará Emanuel. Ou seja, claramente, o título dado a Jesus indicava que era o próprio Deus habitando entre os homens. Jesus vai ter o título apresentado de Alfa e Ômega, mesmo que é apresentado lá no Isaías capítulo 41, verso 4. Vai ser apresentado como santo, vai ser apresentado como Senhor da glória, o justo, o bom pastor, salvador, o verbo, conforme o irmão Jair mencionou aqui, que é o Logos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19, 16 diz Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Daniel 4,37 vai dizer o Rei dos céus, cujas obras são verdade e cujos caminhos são justiça. Ou seja, Jesus é identificado como soberano absoluto.
Quando nós fazemos esses paralelos de termos e títulos apresentados ao Deus verdadeiro e fazemos uma ligação, uma averiguação no Novo Testamento, embora o Antigo Testamento seja escrito na sua maior parte em hebraico e o Novo Testamento seja na sua maior parte em grego, nós vemos que os mesmos termos, eles trazem um significado que fazem a confirmação de que Jesus é apresentado no Novo Testamento como Deus. E não só no Novo Testamento. Os termos relacionados ao Messias no Antigo Testamento tratam daquele que viria, que ele é Deus. Você está no programa Palavras da Verdade. Não deixe de curtir e de compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E hoje estamos estudando sobre Jesus é Deus. Jesus é Deus. E esse tema trata acerca da divindade de Jesus Cristo. Irmão Jair, tópico 2, nós temos então a respeito de tratar sobre a heresia que nega a divindade de Jesus. E percebemos aí que essa negação da divindade de Jesus acaba sendo um perigo muito grande para a nossa fé. E embora nós ainda veremos sobre essa realidade nos tempos presentes, irmão Jair, temos essa heresia que surgiu há um tempo atrás, lá nos primórdios da igreja. O que nós podemos comentar sobre essa heresia que nega a divindade de Jesus, irmão Jair? Nós vamos falar sobre o arianismo, irmão Alex, que ela vem do nome, esse termo arianismo vem de Ário, que é um presbítero da igreja de Alexandria, em Alexandria, ao norte da África, e isso no século IV. Nós vamos ver, então, os primeiros a negarem a divindade de Jesus Cristo e também aqueles que negam a Trindade, ela também está incluída nesse mesmo contexto. Negam a divindade de Jesus Cristo, negam a Trindade também, ele vai estar negando, se nega a Trindade, nega também a divindade da pessoa de Jesus Cristo. Então, os primeiros que surgiram foram os ebionitas e também seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Quem são esses? São aqueles que eram contra uma doutrina contra a Trindade, em que colocava que Deus era a pessoa, o soberano, e ele se manifestava de uma forma dinâmica, como o Filho ou como o Espírito, de uma forma mas sempre era uma única pessoa, que é Deus. Então é uma heresia isso, é uma heresia e que surgiu, e entre elas também surgiu e abalou os fundamentos no sentido de fazer a igreja, inclusive, ir para um concílio, organizar um concílio para debater, para cancelar, no sentido de negar esse entendimento herético que surgiu com Ário, que é o arianismo. Então, o que o arianismo ele é uma doutrina cristã que surge, então, no século IV, formulada por Ário, o presbítero de Alexandria. E a principal característica dessa heresia é negar a divindade de Jesus Cristo, a divindade plena de Jesus Cristo, porque eles vão afirmar nessa heresia que Jesus Cristo foi criado por Deus e com isso ele não é eterno, não é coeterno com Deus e também não tem a mesma substância que o Pai ou a mesma essência que o Pai. Então, o verbo, eles colocam aqui, recusam que o verbo fosse eterno como o Pai e insistem na tese de que o verbo, Jesus Cristo, foi criado como primeira criatura de Deus. E as explicações, de onde eles tiram esses fundamentos, já que é uma doutrina cristã? Eles tiram da palavra de Deus, tiram da Bíblia. Mas de que forma? Tirando textos fora do contexto bíblico, isolando textos bíblicos e
formando disso uma doutrina. E isso é um erro de interpretação, porque a interpretação bíblica ela tem que ser através de todo o contexto, de conhecer todo o contexto, e a mais importante delas é a interpretação histórico-gramatical, conhecer a história, conhecer o entendimento e ver o entendimento literal ali da gramática incluída nas línguas originais, que é o hebraico e o grego. Então, o que eles faziam? Eles pensavam das escrituras aqui e acolá versículos que pudessem justificar o seu pensamento. E isso nós vemos hoje, né, irmão Alex? Tantos e tantos segmentos aí que buscam na Bíblia, não a verdade bíblica, mas assuntos, versículos que possam justificar muitas vezes o seu erro, a sua interpretação errada, e buscam na palavra de Deus um versículo isolado e fazer disso uma doutrina. E aqui nós vamos ver algumas delas. Por exemplo, aqui em Colossenses capítulo 1, verso 15, eles colocam que o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então eu coloco aqui Jesus Cristo como primogênito de toda a criação, como se fosse o primeiro, mas na verdade é primazia, é o principal, né? Então nós vamos ver que essa palavra primogênito, elas têm esse entendimento de primazia, de principal. Outra passagem também favorita deles é: a vida eterna é esta, que conheçam a ti e só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. E com isso eles ignoram todo o pensamento bíblico que defende tanto a eternidade como a divindade de Jesus Cristo, que nós vimos no tópico anterior. Então nós vemos que as crenças principais do arianismo, eles ensinam que Jesus Cristo era um ser criado, foi um ser criado, embora fosse a primeira e a mais elevada das criaturas, eles trazem esse ensinamento e mostram que Jesus não era eterno, mas sim gerado pelo Pai antes da criação do mundo. E também outra característica do arianismo que nega a Trindade e com isso rejeita a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas divinas em uma única essência, irmão Alex. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Estamos vendo aí, então, acerca das heresias, o surgimento das heresias que negam aí a divindade de Jesus, e esse ponto estamos tratando sobre o arianismo, essa doutrina ou essa heresia que surgiu lá no século IV por Ario de Alexandria, conforme mencionado, o irmão Jair mencionou, ele que ensinava que Jesus havia sido criado por Deus e, portanto, ele não era coeterno e que Jesus não era, então, consubstancial com o Pai. Então, essa heresia colocava, então, Jesus superior às criaturas, porém inferior a Deus. E dentre alguns textos, conforme o irmão Jair já mencionou, um texto que era usado por Ario era o texto de João 14, 28, onde diz que o Pai é maior que eu. Jesus estava falando ali, interpretando de forma errônea, conforme eu e o irmão Jair conversávamos antes do programa iniciar, sobre a submissão de Jesus no contexto da sua encarnação. Ario, como o irmão Jair também já comentou, Colossenses 1,15, onde fala de que Jesus é o primogênito de toda a criação. Esse termo que significa a preeminência de Jesus e não a respeito de que Jesus tenha sido criado. Jesus próprio declara lá em João 10:30, eu e o Pai somos um, indicando que há entre Jesus e Deus essa unidade essencial. E aí, os problemas decorrentes dessa doutrina, dessa heresia, vêm até os primórdios. Mas isso foi tratado num concílio, irmão Jair. O que nós podemos falar desse concílio, irmão Jair?
Bom, anteriormente falei que o arianismo ele trouxe um abalo aos fundamentos da igreja nascedora ali no século IV, e isso gerou uma grande controvérsia com a igreja primitiva. E foi condenado, o arianismo foi condenado como heresia pelo primeiro concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Esse concílio de Nicéia em 325, ele vem afirmar, ele vem corroborar, ele vem tirar toda dúvida e afirma a divindade plena de Jesus Cristo. Então, mesmo assim, essa doutrina do arianismo continuou a influenciar, e hoje ela chega hoje, nos dias de hoje, não mais como um movimento organizado como no nascedouro dela, não existe mais esse movimento organizado do arianismo, mas algumas de suas ideias ressurgem, continuam ressurgindo, aparecendo em grupos religiosos que negam a Trindade ou a divindade de Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade, hoje estudando sobre a divindade de Jesus. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Deixe seu like, compartilhe, é muito importante isso, tá? Para que esse conteúdo chegue a um maior número de pessoas. Nós estamos indo então para o tópico 3, já estudamos então no tópico 1 a perspectiva bíblica da doutrina da divindade. Já vimos também sobre a origem da heresia que trata de que não considera Jesus como Deus, enfim, como já vimos, coloca Jesus numa categoria inferior e de um ser criado. Essa heresia que é de origem do arianismo. E esse arianismo ele tem uma influência na atualidade, ou seja, a exemplo do arianismo, nós temos movimentos religiosos que tratam de negar a divindade de Jesus. E é isso que nós vamos estudar sobre as implicações do arianismo na atualidade. Irmão Jair, temos então esse desafio de tentar aqui mostrar para os nossos ouvintes a realidade que nós estamos inseridos, embora muitos pensam, mas Jesus para mim é Deus. Não tem problema com isso, mas uma da realidade que nós já falamos no início do programa, nós precisamos estar preparados para defender a nossa fé. E nós temos essa realidade muito presente no nosso dia a dia, que é essa realidade de alguns que negam a divindade de Jesus, consequentemente negam todo o processo da salvação. Porque alguém negar a divindade de Jesus, além de ser algo contrário à palavra de Deus, nega também o efeito da salvação na vida do ser humano. O que nós podemos comentar desse tópico, irmão Jair? Bom, o arianismo, embora ele tenha surgido e tenha sido uma doutrina cristã lá do século IV, ele deixou um legado, irmão Alex, que ainda pode ser observado em algumas correntes religiosas e teológicas da atualidade, e conforme também foi dito aqui, a negação, os pontos principais dele, 2 pontos principais, a negação da divindade plena de Jesus Cristo. Plena por quê? Porque o arianismo nega que Jesus Cristo ele tenha sido pré-existente, mas sim como a primeira criação de Deus. E isso é uma heresia. E também se nega a divindade plena de Jesus, nega também a Trindade da mesma forma. E nós vamos ver que existe vamos dar o exemplo aqui do arianismo na tradução do Novo Mundo, que é uma Bíblia paralela que foi feita pelos Testemunhos de Jeová. Esse movimento religioso, ele usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, que é denominada tradução do Mundo Novo. Trata-se sim de uma versão tendenciosa, e nós vamos ver algumas
alguns pequenos exemplos aqui, porque nós não temos como explanar tudo nesse curto espaço de tempo que nós vamos estar estudando. Mas nós vamos ver aqui alguns exemplos de falsificações. Diz assim João, no capítulo 1, versículo 1, na versão da tradução do Novo Mundo. E a palavra era um Deus, com D minúsculo. E isso, o correto do texto é: e a palavra era Deus, ou e o verbo era Deus, e não o verbo era um Deus, e a palavra era um Deus. Não. O escrito original é: e a palavra era Deus. De uma maneira sutil, se retira ali, acrescenta-se o artigo indefinido, e coloca Deus com uma letra minúscula, mostrando uma inferioridade. E nós vamos ver também o texto sagrado em Tito, no capítulo 2, versículo 3. Grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro vai também estar dizendo assim: nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essas passagens falam exclusivamente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz do grande Deus. Em vez de grande Deus, eles acrescentam o do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E em vez da passagem de Pedro, nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, ele fala do nosso Deus, Deus e do Salvador Jesus Cristo. Eles mudam o texto sagrado, acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus Cristo. Falando sobre os testemunhas de Jeová, que é nosso primeiro exemplo aqui, que adultera a palavra de Deus, trazendo uma nova roupagem, introduzindo palavras ali. Os testemunhos de Jeová, irmão Alex, são um grupo moderno que mais se aproxima das ideias arianas, embora eles não sejam diretamente influenciados por Ário, por esse criador dessa heresia. Mas as crenças dos testemunhos de Jeová incluem Jesus Cristo como criatura e não como criador. Os testemunhos de Jeová acreditam que Jesus foi a primeira criação de Deus, entre parênteses, o arcanjo Miguel. E Jesus não é, segundo a crença dos testemunhos de Jeová, não é coeterno ou consubstancial com o Pai. E isso é uma visão muito semelhante da visão ariana. Eles também rejeitam a Trindade. Rejeitam a Trindade, afirmando que só há um Deus verdadeiro, somente Jeová, e que Jesus e o Espírito Santo são seres subordinados e separados. Então, nós vemos esse primeiro exemplo sobre aqui as implicações do arianismo na atualidade. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade, vendo no tópico 3º, implicações do arianismo na atualidade, no ponto 1, sobre o problema da tradução do Novo Mundo, onde essa tradução traz algumas mudanças nesta Bíblia, e estas mudanças são com características tendenciosas, pois elas mudam as características originais dos textos, tendo em vista de que nos textos originais, comprovadamente, as afirmações são diferentes. E você vê uma certa tendência à mudança desses textos para corroborar uma ideia, um pensamento que é um pensamento humano acerca da pessoa de Jesus Cristo. Além de negar a Trindade, como o irmão Jair mencionou, nega aí também a respeito de Jesus como sendo não um Deus, mas um Deus criado numa característica para desempenhar um papel e uma função, uma missão dada pelo Deus Jeová. Muitas vezes utilizando-se o texto de João 14, 28, onde diz que o Pai é maior do que eu, para ali indicar a hierarquia. E nós entendemos acerca
quando nós estudamos a Trindade, nós vemos missões sendo realizadas pelas pessoas da Trindade. E utilizam-se também do texto de Colossenses, já mencionado, onde falam de Jesus como primogênito de toda a criação, sugerindo que ele foi um ser criado. Já entendemos pelo texto de João, capítulo 1, versículo 1, que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e tudo que foi criado a partir dele. A Trindade, eles não ensinam nos seus ensinamentos, pois eles consideram a doutrina da Trindade algo pagão. E, como o irmão Jair já mencionou, o problema da tradução lá do Evangelho de João 1:1, onde trata ali de Jesus não como o Verbo que era Deus, mas a palavra ou o Verbo que era um Deus com a letra minúscula. Tudo isso para tentar retirar esse conceito de que Jesus é Deus. Um erro grandioso, super importante, pois quem está nesse erro não consegue confessar Jesus como seu Salvador. Que, conforme Paulo vai falar na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6 em diante, diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqueles que hoje não confessam Cristo como Senhor, como Deus, como Todo-Poderoso, como Pai da eternidade, enfim, dos títulos e atributos que nós já mencionamos, um dia terão de confessar. Você está no programa Palavras da Verdade, irmão Jair, mas além deste movimento, além deste ensino a partir da tradução do Novo Mundo, desse conceito teológico ou ideológico, humano, nós também temos outros movimentos que também tratam de recusar a divindade de Jesus, irmão Jair. O que nós podemos falar acerca desses movimentos orientais que também negam a divindade de Jesus? Os movimentos orientais, como o hinduísmo, o budismo, o teoísmo, e incluindo também aqui os Hare Krishna, a fé Bahá'í, todos esses movimentos orientais, eles são panteístas e não reconhecem a divindade de Jesus Cristo. E também uma outra característica que eles têm é de não reconhecer a Trindade. Nós vamos ver no hinduísmo, no budismo e no taoísmo que não há, eles não aceitam a questão da divindade de Jesus Cristo ou da Trindade. Eles rejeitam Deus único e trino. As religiões orientais, geralmente, elas não aceitam a ideia desse Deus trinitário. E isso tem muito a ver também com o entendimento aqui da influência ariana. E também eles colocam uma subordinação de figuras divinas, como se existisse uma hierarquia entre deuses ou seres iluminados. E isso mostra, de uma certa forma, a subordinação de Cristo dentro do arianismo, porque coloca Jesus Cristo como a primeira criação de Deus. O arianismo coloca Jesus Cristo como uma primeira criação. No movimento Hare Krishna, por exemplo, ele nega a divindade de Jesus Cristo, não acredita que Jesus seja o Salvador e vê Jesus Cristo somente como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. E nós vamos ter também alguns outros movimentos, outros grupos na atualidade que eles têm implicações
do arianismo na sua corrente teológica. Nós vamos ver as religiões reencarnacionistas. Que são essas religiões reencarnacionistas? São aquelas que entendem que existe a reencarnação, como o espiritismo e algumas correntes do neopaganismo. E também eles têm uma visão de Jesus Cristo como um ser elevado, mas não como um ser divino, como Deus. E algumas correntes espíritas veem Jesus como um espírito evoluído e um grande mestre, mas não como um Deus encarnado. E isso tem muito a ver com a influência ariana, com o pensamento ariano. E outro ponto em relação a Jesus Cristo nas religiões reencarnacionistas é o foco, irmão Alex, no exemplo e na ética de Jesus Cristo. E assim como no arianismo, o foco pode estar mais nos ensinamentos e no exemplo de Jesus Cristo do que na natureza divina, do que Jesus Cristo fazendo parte da Trindade. Então esse é o foco das religiões reencarnacionistas. Não vê Jesus como um ser divino, vê sim como um ser elevado, não como um ente divino, não como Deus, mas sim como um ser elevado. E tem o foco, então, nos ensinamentos, na ética do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito verificado. Também nós vamos ver que o Jesus que consta no Alcorão, ele é um mero mensageiro e não reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador. Nem morreu e nem ressuscitou. O Islã, então, tem uma relação mais clara com as ideias arianas, embora ela não tenha sofrido uma influência direta, mas tem as ideias ali encrostadas no islamismo. O Islã e o arianismo compartilham de ideias de algumas semelhanças teológicas. Primeiro, a negação da divindade de Jesus Cristo. Jesus, no Islã, é considerado como um profeta, um importante e um Messias, mas não é visto como um ser divino, como Deus, e muito menos como filho de Deus. E essa visão ela é semelhante à do arianismo. O Islã também rejeita firmemente a doutrina da Trindade, considera uma forma de politeísmo, da mesma forma que o arianismo também rejeita a Trindade. E o Islã ele prega a unicidade de Deus, o Tawhid. O Islã enfatiza a absoluta unicidade de Deus, Alá, o que contrasta com a ideia de um Deus trino, contrasta a ideia de que haja a Trindade conforme a Bíblia revela. Nós já falamos também dos grupos dos Testemunhos de Jeová, e existem outros grupos não trinitários, que são os unitaristas. Eles rejeitam a Trindade e enfatizam a unidade de Deus. Alguns desses movimentos unitaristas, eles veem Jesus como um grande mestre, um profeta, mas não como um ser divino. Seguindo, então, outros grupos que têm o pensamento, as ideias do arianismo, nós vamos ver também, de uma certa forma, os adventistas do sétimo dia, eles têm algumas crenças que se aproximam do arianismo, e embora eles não sejam tão abertamente, mas sim, não é tão explícita a negação da divindade de Jesus Cristo, e também a rejeição à Trindade também é uma forma que eles fazem, eles questionam essa doutrina, mas a maioria dos adventistas nos dias de hoje, eles aceitam essa doutrina. Outro segmento é o mormonismo. A Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, ela tem uma teologia distinta, em muitos aspectos ela é comparada também ao arianismo, segundo a natureza de Jesus Cristo. Os mormons, eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas não veem como a consubstância com o Pai, da mesma essência. Eles ensinam, então, que Jesus Cristo é um ser separado e que tanto ele quanto os humanos são filhos literais de Deus. E o mormonismo vê, então, uma pluralidade de Deus, ensina que existem muitos deuses e que os seres humanos podem se tornar deuses no futuro.
o que contrasta fortemente com o monoteísmo tradicional e a doutrina da Trindade. Nós temos ainda outros movimentos, como a ciência cristã, fundada por Mary Baker Eddy, tem uma visão única sobre Jesus Cristo, Jesus como caminho. Eles veem Jesus como um caminho para a compreensão da verdade espiritual, mas não o adoram como Deus. A divindade para eles é mais uma ideia abstrata do que uma pessoa. Eles rejeitam também a Trindade conforme a Bíblia mostra. Nós vamos ver movimentos restauracionistas que buscam retornar ao cristianismo primitivo, têm visões semelhantes ao arianismo. A Igreja de Deus, irmão Alex fala também que é do sétimo dia, que observa a guarda do sábado e tem uma visão não trinitária de Deus, embora não seja explicitamente ariana, e alguns dos grupos buscam restaurar o cristianismo do primeiro século, rejeitam a doutrina da Trindade e tem uma visão de subordinação de Jesus Cristo. Nós vamos ver outras seitas e grupos que são marginalizados, algumas seitas menores e grupos também refletem ideias semelhantes do arianismo. Nós vamos ver Igreja de Deus Internacional, os arianos modernos, movimentos esotéricos e também movimentos gnósticos modernos. O gnosticismo moderno, então, que se inspiram lá no gnosticismo antigo, muitas vezes veem Jesus como um mestre espiritual ou um ser iluminado, mas não como um Deus encarnado. Negam, então, tanto a divindade quanto a encarnação de Jesus Cristo. E, por último, a teosofia, que é fundada por Helena Blavatsky, que ensina que Jesus Cristo foi um grande mestre, mas não o único ou divino, no sentido tradicional. E também as igrejas unitaristas, né? A Igreja Só Jesus e também as igrejas unicistas que nós vimos na aula anterior. Então, existem muitos grupos religiosos na atualidade que negam a divindade de Jesus Cristo e muitos, inclusive, como nós citamos aí, alteram o texto sagrado e pinçam de maneiras isoladas versículos da Bíblia para fundamentar a sua crença. Ou seja, eles retiram, eles colocam na palavra aquilo que eles desejam, eles retiram da palavra aquilo que vai corroborar com o pensamento deles, e não seguem o pensamento bíblico, não seguem o ensinamento que é dado pela palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Estamos vendo aí, então, a respeito dos movimentos, tanto orientais, como também outros grupos que tratam de negar a divindade de Jesus Cristo. E essa negativa, negar a divindade de Cristo e também a negação da obra redentora de Jesus são os maiores perigos aí que nós vemos nas crenças, especialmente nas islâmicas e reencarnacionistas, para a fé cristã, tendo em vista de que, como o irmão Jair mencionou, o Islã vê Jesus apenas como um profeta, rejeita a sua morte e ressurreição. Eles dizem que Jesus não morreu, mas alguém morreu em seu lugar, anulando então a base do Evangelho e substituindo então a salvação pela graça pelo legalismo, né? Já as religiões que são reencarnacionistas distorcem a doutrina bíblica ao ensinar que a purificação da alma ocorre por meio de múltiplas vidas, eliminando então a necessidade do sacrifício de Jesus, porque a morte de Cristo era para a restauração, né? O perdão dos pecados e a geração no ser que crê em Cristo de uma nova vida. Então, relativiza o pecado, relativiza o juízo de Deus, e essas duas visões oferecem caminhos alternativos que afastam as pessoas da verdade bíblica. E, além disso, quando nós olhamos para essas crenças, nós vemos que elas impactam de maneira muito forte, promovendo uma espiritualidade, né? Porque as igrejas, as religiões, elas são de cunho espiritual, mas elas não tratam de ter um compromisso com Cristo, substituindo então a sua ressurreição
pela reencarnação, né? E o resultado disso é o quê? É uma mistura, é um cristianismo diluído onde a cruz de Cristo já não tem mais o seu valor, perde seu valor, e a graça de Deus, ela é substituída pelo esforço humano. Você, a partir das suas obras, será uma pessoa melhor e, consequentemente, você estará evoluído. A Bíblia, ela é bem clara com relação de que Jesus é Deus, morreu e ressuscitou pelos pecados da humanidade, e a salvação, ela é pela fé em Cristo Jesus e não pelos próprios méritos. Quando nós aceitamos essas visões contrárias à verdade da palavra de Deus, então nós estamos correndo um grande perigo de desviar a nossa fé para um falso caminho. E um caminho esses que não levam a Deus, pois Jesus, ele próprio se apresentou como o único caminho para ir a Deus. E ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus não disse vai ao Pai. Jesus disse vem. E aí, como o irmão Jair já mencionou, as diversas religiões que tratam de desconstruir ou de mudar o ensino da palavra de Deus, distorcendo muitas vezes, trabalhando, acrescentando, tirando aquilo que a palavra do Senhor, na sua revelação, originalmente foi feita, para conduzir para satisfações e tendências humanas. Mas a Bíblia, ela é bem clara que Jesus é Deus e é Salvador, que a salvação, ela é pela fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e não por obras. Hebreus 9:27 vai dizer que não há reencarnação, mas após a morte vem o juízo. E a Bíblia também declara que Jesus é o único caminho. Para nós evitarmos essas doutrinas, esses falsos ensinos, precisamos nos apegar com a Bíblia, com a palavra de Deus, e nos firmarmos nela e estarmos preparados também para dar razão àqueles que pedem razão da nossa fé. Irmão Jair, um tema maravilhoso que de fato precisaríamos muito mais tempo para meditar em todos os textos da palavra de Deus, que são diversos, tanto os textos mencionados pelos falsos ensinadores, como também os diversos textos, dá para dizer aí, que relacionado à divindade de Cristo, de Gênesis a Apocalipse, é umas centenas, né, de textos que apresentam Jesus como Deus. Então o programa, ele não é um tempo suficiente, mas deu para nós apresentar aqui para o nosso ouvinte essa perspectiva da divindade de Jesus. O que nós podemos concluir, irmão Jair, do tema que estudamos na noite de hoje? Vamos concluir então, nessa noite, o que nós estamos estudando. Nós vimos aqui vários segmentos que na atualidade estão contrapondo a divindade de Jesus Cristo e a Trindade. Nós queremos salientar que nós seguimos a Bíblia, a palavra de Deus, que Deus assina, o Espírito Santo assina essa palavra. E nós vimos aqui algumas denominações, alguns segmentos, movimentos religiosos da atualidade que utilizam escritos de outras pessoas. Nós vemos os testemunhos de Jeová, que eles fizeram a tradução do Novo Mundo, uma Bíblia traduzido por eles, alterando os versículos que se encaixam dentro da doutrina deles. Nós vimos os adventistas que seguem não somente os ensinamentos da Bíblia, mas seguem como regra de fé os escritos por Ellen White. Nós vimos os mormons, que também seguem ensinamentos de Joseph Smith Jr., José Smith. E nós vemos também aqui segmentos como o Espiritismo, que seguem os ensinamentos de Allan Kardec. Todas essas aí são pessoas que criaram doutrinas, que criaram escritos, mas que morreram e que não ressuscitaram. E nós temos a Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo é Deus, que foi morto, ressuscitou e está vivo. Então, nós preferimos seguir a palavra de Deus, a palavra verdadeira de Deus, porque Jesus
fala que ele é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente em Jesus Cristo está a vida. Se o Senhor Jesus Cristo não é Deus, não pode ser o nosso Salvador. Então, negar a divindade de Jesus Cristo é negar a salvação. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade, que está chegando no final. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que você possa acreditar nesta verdade, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e que Ele é a vida eterna. E se você ainda não aceitou esse Jesus como teu Senhor e Salvador, hoje você tem a oportunidade. Se você está afastado do caminho do Senhor, volte para a casa do Pai o mais breve possível. Se você tem alguma necessidade, apresente a Ele esse Jesus que veio a esta terra, se encarnou, Ele viveu as circunstâncias desta vida terrena e o escritor aos Hebreus vai dizer que Ele passou por tudo isso para que Ele também pudesse ser o nosso representante intercessor diante do Pai. E nós queremos orar por você neste momento. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, estamos na tua presença, agradecendo, Senhor, pela sua palavra. A tua palavra que não nos deixa ser confundidos, Senhor. Embora, Senhor, muitos ventos de doutrinas estão soprando nesses últimos dias, ó Pai, que apenas tomam novas roupagens, Senhor, novas características, novos modismos, mas ainda assim, Senhor, é da mesma forma como desde o princípio, Senhor, baseado no espírito do anticristo que opera neste mundo, Senhor, e se opõe a tudo que é do Senhor. Ó Deus, nós queremos agradecer que a Tua palavra não nos deixa, Senhor, sem direção, mas ela é como um manual para a nossa vida e uma bússola para nos direcionar. Obrigado, Senhor, porque Tu nos amaste de tal maneira que nos redimiste na cruz do Calvário, na pessoa do Teu Filho Jesus, e nos deixaste a Tua palavra, Senhor, para ser luz para o nosso caminho. Obrigado por tão grande salvação e pela vida dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, Senhor, que estão entregando a sua vida ao Senhor, que estão se reconciliando. Ó Deus, que a Tua palavra possa produzir no coração de cada um, Senhor, o efeito que lhe apraz. Obrigado pelo irmão Jair que aqui esteve, por todos os nossos amigos, Senhor, ouvintes. Pedimos a Tua bênção, saúde, graça, restauração, prosperidade sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Irmão Jair, suas considerações finais. Mais uma vez, um grande privilégio nós poder estudar a verdadeira palavra do Senhor, conhecer sobre a verdade da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigado, meu irmão e amigo, que você que esteve conosco. Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Nos encontramos no próximo programa. Desejamos sobre você as mais ricas bênçãos de Deus. Um ótimo final de semana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E não esqueça, Jesus é Deus.